Fala galera do Baíse! Hoje nós vamos falar sobre as teorias demográficas. E tu deves saber que as teorias sobre o comportamento da população, elas existem desde a antiguidade clássica. Aristóteles, Platão já falavam sobre o comportamento demográfico. Mas foi a partir da Revolução Industrial que a população cresceu em ritmo acelerado. E vem aquele questionamento: por quê? A população cresceu não porque a taxa de natalidade aumentou, mas porque a taxa de mortalidade diminuiu, devido fundamentalmente à revolução médico-sanitária, a difusão de novos hábitos de higiene, o avanço da medicina. Tudo isso contribuiu para a redução da mortalidade. E lembra que a diferença entre o número de pessoas que nascem e o número de pessoas que morrem é o crescimento vegetativo. Então, o crescimento passou a se dar em ritmo acelerado a partir da Revolução Industrial, confirmando um tópico fundamental. A Revolução Industrial não pode e não deve ser compreendida como mera revolução das técnicas de produção. A Revolução Industrial, ela estabelece novos hábitos de consumo e comportamento. Ela consolida uma nova sociedade, a sociedade industrial, que vai ter influência direta no comportamento da população. Dá uma olhada nesses dados aqui que darão suporte à nossa análise. No ano 1 da era cristã, a população mundial girava em torno de 250 milhões. Vocês têm uma ideia. No ano de 1650, a população mundial estava em torno de 500 milhões. No ano de 1950, atingiu a cifra de 2,5 bilhões. E atualmente, a população mundial gira em torno de 7 bilhões de pessoas. Em torno disso. Professor, mas o que esses dados aí revelam? Eles demonstram que a partir da primeira Revolução Industrial no século XVIII e a segunda no século XIX, a população cresceu em ritmo acelerado. Imagina, ela demorou 1650 anos para dobrar, mas no intervalo de míseros 300 anos, ela foi quintuplicada, Esses dados demonstram quanto que ela cresceu em ritmo acelerado, e foi nesse contexto que foi criada a primeira grande teoria sobre o comportamento populacional, que nós iremos analisar agora, a teoria malthusiana. Olha para cá. Então não tem como compreender a teoria malthusiana sem compreender quem foi Thomas Robert Malthus. Grava isso. O Malthus, ele era pastor da igreja anglicana, era um grande proprietário de terras e era fazendeiro. E ele publicou, no finalzinho do século XVIII, em 1798, um livro chamado O Ensaio Geral sobre a População Mundial, onde nesse livro ele apresentou a sua famosa teoria. Ele dizia que se não ocorressem guerras, epidemias e catástrofes naturais, a população mundial deveria crescer em ritmo exponencial. A população global deveria crescer de acordo com uma progressão geométrica. Ei, teu professor de matemática já deve ter falado, progressão geométrica é progressão exponencial. 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante, crescendo em ritmo acelerado. Enquanto a população cresceria de acordo com uma PG, a oferta de alimentos cresceria de acordo com uma PA. Alimentos cresceria num ritmo bem menor. O resultado, que ia chegar um momento que a população seria maior que a oferta de alimentos. E a sociedade entraria num verdadeiro caos, um caos social. E o que o Malthus preconizava para que esse caos não ocorresse? Ele dizia, é necessário diminuir o número de filhos. E como? Como que essa redução deveria ser feita? Ele defendia exatamente a restrição moral. Sexo só depois do casamento. Casamentos só depois dos 30 anos. E ele era a favor do aumento do preço dos alimentos só para que a população mais pobre não tivesse um número significativo de filhos. E detalhe, quando Malthus apresentou a sua teoria, ela foi tida como verdade absoluta.
Só que hoje nós sabemos que o pensamento do Malthus, ele tem uma série de restrições. A primeira restrição, viu? Está aqui. A população não cresceu conforme a previsão. Se o Malthus estivesse correto, a população global hoje deveria girar em torno de uns 15 bilhões. É de 7 bilhões. Então ela não cresceu conforme ele previa. Além do mais, existe fome no planeta hoje? Existe sim. Segundo dados da FAO, que é a Fundação de Amparo ao Desenvolvimento da Agricultura e da Alimentação, calcula-se que cerca de 1 bilhão de pessoas passam fome na atualidade. Eu disse 1 bilhão, segundo a FAO, que é um órgão vinculado à ONU. Agora, o que acontece? A fome que existe no planeta não é decorrente da falta de alimentos. Ela é proveniente da sua má distribuição, a distribuição desigual dos alimentos no planeta. Então, o Malthus acabou subestimando, ele subestimou as inovações tecnológicas na produção de alimentos. A fome no planeta, sim, existe fome, mas não porque não tem alimentos suficientes. E um terceiro ponto, uma terceira crítica, uma terceira limitação à teoria do Malthus é que ela foi uma teoria burguesa. Professor, por que uma teoria burguesa? Porque muitos afirmam que o Malthus não estava preocupado com a sociedade em si, a população passando fome. Na verdade, muitos dizem que o Malthus estava preocupado com as suas terras, da população com fome invadir as grandes propriedades, inclusive as dele. E ele, exatamente, nos cultos, era pastor da igreja anglicana, ele conclamava as pessoas a terem um número menor de filhos. Então, fica atento que essa é uma pedida fundamental para a prova do Enem. Te espero na próxima aula e até lá.